Olá, meus amigos, voltamos. Nós estamos hoje, então, não só estudando a concordância, mas você deve observar que é um estudo que vai se alastrar para o passado. Muita coisa que você já estudou se fortalece pelo teu conhecimento sintático e é imprescindível para os próximos caminhos, né? Você vai entrar em regência, pronome relativo, há uma destreza que ela é prolongada por causa da necessária análise sintática. Tudo bem? Você já percebeu que a morfologia, ela não é um capítulo único. Ela vai sendo consultada de acordo com a necessidade. Você vai lá e traz algo da morfologia para melhorar a sua atuação na sintaxe. Tá bem? Nesse momento, então, nós temos que falar do sujeito oracional. E você só aprende o sujeito oracional se começar a não levar as coisas tão a ferro e fogo. Começar a abstrair um pouquinho. Não é? Você entender que há duas estruturas dentro da oração, uma chamada de sujeito e outra chamada de predicado. Eu tenho que entender isso aí. E a minha leitura eficaz do predicado contribui para identificar o sujeito. Tá legal? Aqui no predicado, você vai ter um verbo conjugado. Só que isso não é regra geral. Num futuro não muito distante, você vai estudar uma oração reduzida e o verbo vai estar, por exemplo, no infinitivo. Deixa a coisa rolar. Perceba que o normal é o verbo estar conjugado. Estudou, constata, constatará. O verbo está flexionado num tempo passado, presente e futuro. Por isso que é nele que você vai olhar. Tá bem? Numa frase, então, que caiu num concurso público. Falta analisar 2 pedidos. Tudo bem? Falta analisar 2 pedidos. O grande problema, é óbvio, é a inversão. E você, ao revisar, ao procurar botar ordem, a ordem direta é a nossa salvação. Essa é uma frasezinha que eu chamo de perfume francês, né? Eu venho de uma visão de mundo em que o perfume francês vinha sempre em pequenos frascos, né? Hoje nem tanto, mas antigamente vinha em pequenos frascos e a gota era suficiente para tornar a pessoa cheirosa por dias, às vezes até uma semana, né? E aí você entende, às vezes, a falta de banho que ocorre em alguns lugares do mundo, né? Com perfumes tão gostosos, para que tomar banho? Para que perder aquele perfume, né? E aí você percebe que é interessante você notar. É uma frase com 4 palavras, então o frasco é pequeno, mas o odor é poderoso. Não é? Também nós poderíamos pensar em alguns bichos peçonhentos. Não é? Você olha para aquele bichinho e fala, não vai dar nada. O veneno que ele contém é perigoso. Então, quando você faz uma prova grande, prova que tem muito texto, tal, os erros são menores. Quando uma prova trabalha frases curtas, é óbvio que tem que ter muito veneno. Ou você sabe analisar, sabe a regra, ou não vai acertar nunca. Tudo bem? Notem que o verbo faltar é o conjugado. Não é? Isso aqui compõe uma locução verbal ou não? É essa ilusão de ótica que você está combatendo. Isso compõe uma locução verbal ou não? É esse que é o problema que está em jogo. E por conseguir deslocar, por conseguir tirar dessa ordem e conservar o sentido, é que você nota que não é uma locução verbal. Por você conseguir fazer isso, ó, tá bem? Analisar 2 pedidos, falta. O que falta é analisar os 2 pedidos. Isso tem nexo, não é? Isso tem sentido. Qual que é o sujeito do verbo faltar? O analisar 2 pedidos. Você desmembra, você separa, ok? Mas havia uma ilusão de ótica.
Daí é triste o aluno que chega na segunda-feira e fala assim, mas professor, 2 pedidos não é o sujeito? O verbo não teria que estar no plural? Daí eu falo, e o analisar? O que você vai fazer com o analisar? Você vai colocar o dedo em cima do analisar e fingir que não está ali? Os 2 pedidos estão diante dos seus olhos. O que falta não é o pedido. O que falta fazer? Analisar. A análise falta. Ah, se eu escrevesse, vamos colocar em minúsculo, ó. Se eu colocasse a análise dos pedidos, falta, aí a pessoa entenderia melhor. Se o sujeito trouxesse no núcleo o substantivo em vez do infinitivo, sacaram? Ficaria mais fácil. Mas a prova não quer te facilitar. Isso é óbvio, tem que aprender o mais difícil. O mais fácil todos saberiam. Sacaram? Então, quando o sujeito traz no núcleo o substantivo, quando o sujeito traz no núcleo o infinitivo. Analisar 2 pedidos, falta. E qual que é a regra? Quando o sujeito não é o determinado, aquele que traz no núcleo um substantivo. Quando o sujeito é oracional, aquele que traz infinitivo no núcleo. Tudo bem? O verbo da oração, ele tem que ficar no singular. Não importa quantos núcleos de infinitivo haja. Tudo bem? Analisar 2 pedidos, compor as revisões, devolver os pedidos, falta à nossa empresa. Sacaram que o verbo faltar ficaria no singular, independentemente dos núcleos. Por isso, se eu disser analisar, comprar e despedir, falta a todos vocês. Se eu escrevesse 3 núcleos aqui, todos no infinitivo, o verbo ficaria lá no singular. Tudo bem? Por isso que a frase, então, fumar prejudica a saúde. Sacaram? Olha lá, fumar prejudica a saúde. Fumar, você já sacou isso. Poderia também aparecer o fumo. O fumo prejudica a saúde. É esse câmbio que eu tenho que agora focar e entender. Que em vez da substância, estou colocando ação. E na nossa comunicação diária é muito mais produtiva. Tem fumante que até ironiza, dizendo que o fumo não mata, não. O fumo não causa nada. Se você mantiver um macigal fechado, ele não causa nada. Se você plantar fumo, não, imagina. Sacaram? O problema não é o fumo, e sim o ato de fumar. Então até a comunicação se torna mais efetiva, mais eficaz, se eu trocar o fumo por fumar. Só que eu tenho que entender que são entidades diferentes. Ó o predicado, ó o sujeito, ó o verbo conjugado. Ó. É ali que eu tenho que aprender a olhar para poder organizar. Prejudica é o verbo que está flexionado, é o verbo conjugado, está no presente. É nele que eu tenho que olhar para dizer, cadê o seu sujeito? O que prejudica a saúde? No caso aí, o fumo, o fumar. Quando eu uso fumar, eu tenho o sujeito oracional. E se eu colocasse outros males causados à nossa saúde? Por exemplo, fumar, tabaco e outras substâncias, não é? Beber, álcool e outras substâncias, ingerir um boi cada vez que vai numa churrascaria, né? Que não dá para entender a ideia de rodízio na nossa vida. Parece que você vai morrer amanhã. Então você tem que comer tudo hoje. Né? E daí paga aquele valor, você fala, eu tenho que comer, né? Olha que mentalidade, sacaram? Então eu poderia colocar vários verbos, fumar, beber, ingerir e consumir. Sacaram? Estou colocando 4 para resumir a tragédia. Poderia colocar 20. Fumar, beber, ingerir e consumir prejudica a saúde. Conclusão, quando o sujeito é oracional, quando o sujeito traz no núcleo infinitivos, pode ser 1, pode ser 1000, o verbo da oração propriamente dito ficará no singular. Tudo bem? Esse é um problema que você percebe. É uma situação nova de concordância verbal. Tá bem? Então aí você já pode começar a mudar de rota.
Nós não estamos mais naquela concordância lógica. Sacaram? Já está na hora de mudar de capítulo. Quando eu trabalho o sujeito oracional, você já está estudando um sujeito feio, sujeito estranho, sujeito esquisitão, um sujeito especial. Já não dá para chamar esse sujeito de especial. Se eu coloco o fumo, a bebida, o consumo, prejudicam. Se eu colocar substantivos aqui, ó, a ingestão, o consumo, a bebida e o fumo prejudicam a saúde. Então o verbo ficou estranhamente no singular, por quê? E aí que você vai na tua cabeça, vai no seu caderno, organiza isso, porque essa é uma informação nova. Ter substantivos e o verbo ir para o plural é o normal. Isso é o anormal. Entrou no anormal, vá para o roteiro e mude de capítulo. O que você fez no roteiro 1, então? Estudou a concordância lógica e as armadilhas. Tudo bem? Qual foi o momento de passagem entre o 1 e o 2? Foi você observar que na língua portuguesa eu não posso ter só a visão imatura que a escola me deu lá atrás. Perguntar quem para o verbo é bom, mas não é permanente. Né? A segunda, então, é trabalhar os sujeitos especiais. Sujeitos especiais. Qual é o primeiro sujeito especial? O tal de sujeito oracional. Sacaram? O sujeito oracional. Em alguns não há essa previsão. Não existe isso na cabeça da pessoa. Comece a construir. Tá legal? Então, na frase, falta analisar 2 pedidos, o sujeito é analisar 2 pedidos, esse é o sujeito, chamado então de oracional, porque o núcleo é o infinitivo. Analisar 2 pedidos, falta. Tudo bem? E por ser uma oração, dentro dele haverá os quesitos próprios de uma oração. Tudo bem? Abstraia. Não vá levando tudo a sério, que você pode conseguir 2 coisas. O sucesso ou a loucura. Se começar a analisar tudo que aparecer, ou você, né, aprende tudo, ou ao aprender tudo, você já está do outro lado do muro. Né? Quando a gente pensa assim, já sei tudo, é porque você já está louco. Né? Sacaram lá? A pessoa só não é louca porque ela é consciente que não sabe tudo. O dia que você falar, eu sei tudo, pronto. Já pode colocar aquela roupa branca, de mangas compridas, longas, né? E ser conduzido a esse hotel de luxo chamado hospício. Né? Tá certo? Tudo que você disser lá terá coerência. É isso que é importante. Desse outro lado, há uma outra coerência. E isso não estava previsto no nosso estudo mental, no nosso conhecimento linguístico. A nossa previsão sobre isso é 0. É muito baixa. Ok? Conclusão. Se você for fazer uma prova, por exemplo, da Fundação Carlos Chagas, aí já é ritualístico. Toda prova vai ter uma alternativa, 2, 3, com essa estrutura de sujeito oracional. Tá bem? Então, numa frase, por exemplo, como compete aos homens a criação do seu amanhã. Sacaram? Olha que bonito. Ó. Qual é o sujeito da frase? Esse é o grau 0. Nós estamos aqui pensando assim, ó, o que é que o aluno tinha que saber no primeiro instante em que ele começa a pensar concordância verbal. É isso aí. Ó. O padrão é combater a ordem inversa. Não conviver com a ordem inversa. A ordem inversa é desgraça. Preciso botar essa frase em ordem. A ordem direta é sujeito e verbo. O resto, confia em Deus que vai dar tudo certo. Primeiro acho o verbo, depois o sujeito. Qual que é o verbo? Compete. Qual é o sujeito? Você diz para mim, ó, não é homens. Homens não é o sujeito. Pronto, acabou. Qual que é o sujeito? A criação do seu amanhã. Qual é o núcleo? Criação. Tudo bem? A criação compete aos homens. Esse é o beabá da concordância. O que você está aprendendo de novo? Será que você consegue trocar criação
pelo infinitivo criar? Será que você consegue? Ou seja, compete aos homens criar o amanhã, criar o seu amanhã. Será que você consegue isso? Claro que consegue. Claro que você usa todo dia isso daqui. É claro que você lê nas leis o tempo todo isso daí. Tudo bem? Porque é uma forma de impessoalidade. Você não está dizendo quem vai criar, né? Você não coloca ali o sujeito. Receber, distribuir, né? Vender. Coloca o infinitivo impessoal, né? Isso é para Deus e todo mundo. É uma estratégia de texto. Isso aqui pertence à sua rotina. O que você está lutando aqui é com a classificação. Olhar para isso e chamar de sujeito oracional. Olhar para isso e dizer, ó, o núcleo é o criar. Criar compete aos homens. É essa que é a sua luta. Não é o uso, não é a leitura, é a classificação. Tudo bem? Sujeito oracional, criar é o núcleo é o infinitivo, por isso que é o sujeito oracional. O que vai acontecer então? Nas provas, eles vão colocar assim, ó. Compete aos homens contemporâneos, cientes da dificuldade de manutenção ecológica, criar o seu amanhã. Sacaram? É esse que é o grande problema. Vão intercalar orações, vão distanciar, e você está fazendo a análise do Apocalipse. Né? É a pior análise sintática que existe. Se você não tiver armas básicas, você já vai caindo no primeiro movimento. Já sai concordando com os homens. Olha para homens, sente aquela atração fatal, fala, vou concordar com homens mesmo. Sacaram? E não, ó. Correto é, compete aos homens criar o seu amanhã. Criar o seu amanhã compete aos homens. Quem for fazer a Fundação Carlos Chagas tem que dominar isso em plenitude. Cai pouco ou cai muito, mas sempre vai cair. Nas outras bancas você vai administrar, tudo bem? Mas na Fundação Carlos Chagas é lei dominar o sujeito oracional. No material de vocês vai ter lá uma página destacando isso daí, tá bem? Dando detalhes de crueldade sobre esse assunto. Nas questões, várias questões sobre isso. É você que tem que começar a chorar as dores, né? Professor, não consegui fazer essa, não entendi essa. Vá dialogando para o professor, trazendo os problemas. Tá legal? Vamos então agora... Pois não. Da mesma forma que o Mário Beitão pode ser, compete aos homens criar e manter o seu amanhã. Isso. Pode ser também. Sim. E a concordância... E você está falando sobre a concordância? E isso permanece singular. Tudo bem? Criar, manter, sustentar, compete aos homens. Tudo bem? Metodologia é a mesma. Agora vamos observar o seguinte, então. Vou pegar um exemplo de prova para simbolizar esse momento final. Será que o controle... Acho que levaram para lá ou alguém passou a mão no controle, mas não tem problema. Você muda para mim. Vamos devolver, hein, gente? Vai ter uma revista na saída aí, né? Mas não, houve só uma recarga, daqui a pouquinho ele aparece. Então, a próxima construção é isso aí, ó. Essa é uma frase retirada da Fundação Carlos Chagas, tudo bem? É padrão, é o comum. E daí que é bacana perceber, né? Você vai ler agora charlatões. Muito obrigado. Você vai ler agora charlatões. O que é charlatões? Tem aluno que não entende a coisa. Fala assim, professor, charlatão é aquele que engana, né? Malandrão. O significado eu também sei. A sua luta aqui é pela sintaxe. Qual é o funcionamento dos charlatões nessa frase? Não é a de sujeito. Se você tiver com esse raciocínio, você já está numa outra fase. Tudo bem? Se a fase era 0, você já está na fase 3, fase 4, de 100. De 0 a 100, você já está na fase 4, mas não está na 0. Tudo bem? Você percebeu o quanto que a preposição é importante para a crase, para a voz passiva, para o pronome lhe, e agora para a concordância, pô. Você está no capítulo da concordância, a preposição é importante para dizer, não é o sujeito. Tudo bem? Matou charlatões, já está aliviado. Qual que é o sujeito de conviessem? Demonstrar suas crenças em experimentos de laboratório. Tudo isso é o sujeito. Qual é o núcleo? O infinitivo
demonstrar. Coloque tudo isso em ordem direta. Se demonstrar conviesse aos charlatões. Sujeito oracional, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Tudo bem? Quem for fazer a Fundação Carlos Chagas, essa é a frase modelo. Eu tenho que entender o que está acontecendo aí. Tá legal? Principalmente aprender a preposição. Ok? E notem, entre charlatões e demonstrar, vai aparecer uma oração. Se conviesse aos charlatões que atuam em alguns lugares da cidade, demonstrar suas crenças, pronto. Isso vai embaçar, vai criar densos nevoeiros e você tem que administrar. Ok? Então nós saímos com essa construção mudando de tópico. Você está saindo do arroz com feijão, saindo da concordância normal, do verbo com o núcleo, para situações que fogem a essa normalidade. Tá bem? Qual o resumo, então, desse primeiro capítulo? A prova se usa da distância, da intercalação, da musicalidade e inversão para causar a maioria dos erros. Atenção a essa intercalação, que ela pode ser pequenininha ou grandiosa. Cuidado com essa musicalidade. Ela pode trazer a ideia de pessoa aí dentro, o que ajuda a nos enganar. Tá legal? Só para você ter como exemplo, numa frase como, foi analisada a herança que lhes pertencia. E aí você vai colocar, pertencia ou pertenciam? Sacaram? Ó? Foi analisada a herança que lhes pertencia ou pertenciam. Cessa a razão, você olha para a frase e não consegue usar a cognição. Tudo bem? Cessa essa coisa mágica chamada raciocínio. Quem que entra no lugar? Os sentidos. Qual que é o sentido que você mais usa? Os olhos. Não é? Depois, os ouvidos. Então, ao dizer pertenciam, o que faltou? Faltou juízo. O que sobrou? Ignorância. Sacar que bonito? A pessoa apela para os sentidos. Por isso que eu falo, ó, olhando, tocando, lambendo, porque você está usando os 5 sentidos. Não está usando essa parte linda, infinita que está aqui dentro. Tudo bem? Quando você cheira alguma coisa, você tem 3, 4 palavras para designar esse cheiro. Sacaram? Quando alguma coisa vai para a boca, os olhos não, os olhos você tem uma descrição infinita. Quando você come alguma coisa, é doce, é azeda, sacaram? Por isso que quem bebe vinho tem que tomar muito antes para descrever. Né? Gosto de amora produzida no sul do país, né? Cultivado com abelhas africanas do lado. O cara bebeu tudo já. Sacaram? Ele tem que viajar para dizer, ó, gosto tal, tal, tal. Mas ele não fala se é doce, azedo, né? Ele tem que se apoiar em outras coisas visuais para ir produzindo esses sabores. É isso que você tem que perceber, ó. Você está saindo desse mundo latente, que está muito óbvio, para algo que envolve manhas e artimanhas próprias do raciocínio humano. Esse lhes significa aos herdeiros. A forma do pronome átono, a forma dele já está te dizendo, ó, eu não presto, eu sou complemento do verbo. Não é? E a herança tem aqui o pronome relativo o quê? Sacaram que parceria? Você começa a usar os pronomes. Esse que, você poderia trocar por a qual. Ah, então esse que, a qual significa a herança. Tem herança da oração 1, tem herança da oração 2. A herança na oração 2 é, a herança pertencia aos herdeiros. A hora que você traduz os pronomes, você atinge a razão. Ah, o que é o sujeito? Mas como o que é o sujeito, professor? É que dentro do que está a palavra herança. A hora que você está olhando o que, você está olhando a herança. A herança pertencia aos herdeiros. Então é que é bacana você perceber que o lhes é objeto indireto, o que é o sujeito. Mas se eu olhar cruamente, eu não consigo aplicar a razão. Então são experiências de como eu devo analisar. Tem pronome, eu tenho que traduzir os pronomes. Tem verbo, eu tenho que ir atrás do sujeito. Tudo bem? Sacaram então como a música atrapalha?
como a ideia de pessoa atrapalha, né? Foge-se da razão, usam-se os sentidos. Começa aí a tatear a frase, o que fica bonito, o que fica feio, o que fica agradável, desagradável. Aí já não funciona mais, tá bem? Nós vamos ter vários exemplos desse tipo, mas na hora em que você estiver estudando o pronome relativo. Embaça, você se perde, a concordância verbal vai à falência imediatamente, tá bom? Então nós vamos então agora entrar na segunda fase. A primeira fase foi essa, aprender o beabá e principalmente as armadilhas, tá bem? No material de vocês têm as projeções e daí vem lá a parte, vamos dizer assim, das questões. A primeira parte das questões é dizer assim, ó, veja o quanto que isso cai numa prova. São 2, 3 páginas exemplificando a rotina disso aí num concurso, tá bom? E agora nós vamos entrar nos sujeitos especiais. O primeiro nós já vimos, sujeito oracional. Vamos a um segundo sujeito, então, muito especial, tá bem? Nós vamos chamar isso aí, então, de análise das principais dificuldades. Mas essa análise está localizada no sujeito. A dificuldade está no sujeito. Tá legal? Vamos observar o seguinte, então. Nós vamos ter um sujeito que vai trazer uma ideia de quantidade. Tá legal? E do lado dessa quantidade, nós vamos ter um adjunto adnominal, que vai indicar o conteúdo dessa quantidade. Procure perceber. A quantidade não trará a ideia, né, mais privilegiada para o nosso cérebro. A ideia mais privilegiada vai estar no adjunto adnominal. Só que esse adjunto adnominal vai vir preposicionado. Vai ser a preposição de mais o substantivo. Tá bem? Então você já sabe que ele não é o núcleo do sujeito. Mas seus olhos vão se voltar para ele. A sua atenção vai se voltar para ele. A primeira quantidade que a gramática leva em conta são os chamados partitivos. Tá bem? Partitivos. É por causa da palavra parte que nasce a palavra partitivos. Então, palavras como parte, parcela, quantidade e as duas mais importantes, maioria, minoria e similares, estarão no núcleo. Sacaram? Elas vão compor o núcleo agora. E do lado, o adjunto adnominal. Perfeito? E nasce qual frase? A maioria dos alunos acertou ou acertaram a questão. Se você estivesse na vida, as luzes estão apagadas, né? A vaca já foi para o brejo. Você fala agora ou vai ao racho. O que você diria? A maioria dos alunos acertou, a maioria dos alunos acertaram. Sacaram então que quando você estiver no mato sem cachorro, ok? Vá para a concordância lógica. Então você está no sujeito e você consegue com tranquilidade. Qual que é o núcleo do sujeito? Então você está sendo doutrinado a achar o núcleo do sujeito. E essa doutrinação agora vai ser perigosa. Porque você vai trabalhar com as exceções. É abrir o cérebro agora para aquilo que fugiu da regra. Então dizer a maioria dos alunos acertou, você estaria ainda na concordância lógica. Sem estresse nenhum. O problema agora é aceitar que o plural também vai estar correto. A maioria dos alunos acertaram. O problema agora é esse. Entender que na história do latim, do português, do espanhol, do italiano, das línguas que tão bem conhecemos, isso historicamente se estabilizou. Quando você usa essa estrutura, você pode concordar com o núcleo do sujeito ou com o adjunto adnominal. Só que não é em todas as situações. É nesta situação. A situação do partitivo. Sacaram? Então não vá abrindo a porta, porteira, portão, deixando tudo que é bicho, coisa entrar. É nesse momento, por uma fresta. É uma frestrinha de nada que você está abrindo para abrir uma exceção. Tá bem? Nota então que a maioria dos alunos acertou, a maioria dos alunos acertaram. Ah, professor, que língua desgraçada tal. Então você vai brigar com os romanos e até com os gregos.
Sacaram? Você é um consumidor de um produto externo que foi sendo construído de forma maravilhosa, gente. Você está percebendo que acertou é o engenho e a arte humana. O acertaram é a pata humana. O cara não está nem aí com a análise sintática. O que é mais importante, maioria ou alunos? E você já percebeu que alunos, que é a substância, é o mais importante. Houve um desvio, só que esse desvio tem séculos. Foi usado por grandes autores, está em tudo quanto é lugar clássico. Por isso, então, esse desvio também é correto, também é abonado, é absorvido pela gramática tradicional. Tudo bem? Então não é todo desvio que é abonado, este é. Por isso que eu tenho que saber. Estamos no capítulo dos partitivos. Sacaram, então? Que é o momento em que você vai, conhece o fato e começa a conviver com isso. Não é para questionar, não é para querer mudar regras, é conviver com o problema. Isso não se reestuda. Isso se mantém num cantinho e se consulta esporadicamente para manter vivo na memória. O que nós fizemos no primeiro capítulo é o dia inteiro olhando, está lendo, você está analisando. Isso aqui não. Isso aqui você constatou e agora administra na memória. De vez em quando mantém vivo. Olha, revê. Isso aqui não muda, não tem como mudar. Tá bem? Vamos observar então agora alguns detalhes. Se eu disser a maioria, você vai dizer a maioria acertou, a maioria acertaram. Os alunos estavam todos lá, participaram, e a maioria acertou, acertaram. Está implícito, ó, dos alunos aqui está implícito. Está implícito, mas não está no papel. Então agora, só pode concordar com maioria. Ponto final. A maioria acertou. Ponto final. Ah, está implícito. Não importa. Agora só com maioria. Tudo bem? E se você disser para mim, a maioria do eleitorado votou ou votaram? Você fala, professor, tem dupla concordância. Não é dupla concordância. É que você pode concordar com maioria e, de forma excepcional, concordar com o eleitorado. Só que agora a maioria é singular, o eleitorado também é singular. Por isso que só tem uma concordância. A maioria do eleitorado votou. Ponto final. Então eu vou ter dupla concordância quando for diferente. O núcleo e o adjunto forem diferentes. Agora, quando são iguais, é óbvio que eu só posso usar o singular. Tá bem? Notem que se fosse a voz passiva, vou usar o verbo ser mais o verbo analisar, ficaria a maioria do eleitorado foi analisada ou a maioria do eleitorado foi pesquisado. Conclusão. Não é uma concordância em abstrato. Não é uma concordância livre. É uma concordância que você continua amarrando, continua vinculando, continua analisando o que está no papel e não o que está na tua cabeça. Ok? Percebam que isso aqui, então, são nuances que podem aparecer em situação de prova. Ok? Vamos colocar, então... Não, daqui a pouquinho. Os exemplos estão a seguir. Vamos aproveitar o que está aqui na lousa para já citar o segundo ponto teórico. Vamos lá. Olha o segundo ponto teórico. Além dos partitivos, surge aqui a porcentagem. Quando você usa porcentagem. Tá bem? Quando você usa 1%, 2%, 3%, 10%, 20%, mais o adjunto adnominal, nasce uma dupla possibilidade de concordância. Tá legal? Quando você disser para mim, 10% da população recebe ou recebem. O que é o correto? Observe então que o sujeito é tudo isso. Agora faça a análise sintática. Qual é o núcleo do sujeito? Você tem que olhar para a população e dizer, população não é o núcleo do sujeito. Olhar para cento e dizer, cento não é o núcleo do sujeito. O que sobrou? Você fala, ó, eu vou com o 10, professor, porque não tem nada melhor. É o que sobrou. Sacaram lá? Não é um, não é outro. Sobrou é o 10. O 10 é o núcleo do sujeito. Da população é o adjunto adnominal. O
que acontece? Pode concordar aqui ou lá. Fica a seu critério. 10% da população recebem, concordando com 10%, ou 10% da população recebe, concordando com população. Tudo bem? Observe então que você passa a ter situações que formam exceções. Por isso você tem que administrar o momento da exceção. Não é todo momento. Não é? Voltemos aos exemplos aqui. Pois não? O porcento pode chamar de adjunto ou de nominal. Só o 10. O porcento preposicionado não é. Quando o professor não sabe, ou ele fala que é adjunto adnominal ou adjunto adverbial. Sacou? São os dois lixões da gramática. Né? Então, o porcento aqui você pode chamar de adjunto adnominal. Ok? Está preposicionado. Ó. Esse que é o problema. Por isso que não é um núcleo. Né? Só o 10 é um núcleo. Ok? Vamos observar aí algumas noções que envolvem os números quando estão em percentuais. Quando você diz para mim assim, ó, 1% do eleitorado votou ou votaram? Aí não tem jeito. 1 está no singular, eleitorado está no singular, só pode ser votou. Se eu disser 1% dos eleitores, o que você vai dizer? 1% dos eleitores votou ou 1% dos eleitores votaram. Aí vai a gosto do freguês. E é que você está sacando, são variações sobre o mesmo tema. Se eu mexer aqui e mexer lá, você vai administrando. Não é? Se eu disser 10% dos eleitores, como que fica isso aqui? Votou ou votaram? 10% dos eleitores, votou ou votaram? Sacaram que agora é aí que eu não posso perder o controle. Ó. 10 está no plural, eleitores está no plural, portanto, 10% dos eleitores votaram. Ok? Procure observar então que são situações em que uma prova pode gerar detalhes e você controlando. Ou é aqui ou é lá. Tá ok? O que um gramático diz nesse momento? Se você determinar o número, o 1% de eleitores votou ou votaram. Essa exceção é pior ainda agora, porque ao determinar o número, você só pode agora concordar com o núcleo do sujeito. Por isso que é importante a primeira lição. Você saber o que é núcleo e o que não é. Agora, com essa determinação, ocorre só com o núcleo do sujeito. 1% dos eleitores votou. Tá bem? E aí você começa a perceber o que é o lado cultural. Dá para você escrever um texto, escrever 3, 4 páginas, sobre uma porcaria desse tipo. Tá bem? Você está trabalhando a exceção, daí volta para a regra. Você vai costurando problemas dentro do problema. Não é? Então é aí que você tem que administrar isso. Porque beira a sanidade e a loucura. Você vai olhar isso aqui, você fala, uma hora vai para um lado, outro... Né? Então você tem que ir administrando. Ah lá, não façam pergunta difícil, tá? Por favor, tá bem? Não, estou brincando. Vamos perceber o seguinte. Se você fracionar e o primeiro número ainda é 1, então continua no singular. A partir do 2, aí sim começaremos a ter o plural. Né? Então, 1%, ó, 1,5, você continua valendo esse 1 aí. E a partir do 2, né, aí sim você teria, a partir daí, a concordância plural. Tá bem? Neles, né? Nos números. Além da porcentagem, tá ok? Além da porcentagem, observe o seguinte. Isso vale também para os numerais fracionários e para a palavra milhão, palavra bilhão e assim por diante. Tá bem? Observe que você tem essa mesma mentalidade nesses momentos da língua portuguesa. Sacaram, então, que é uma coisa que, para a memória, você tem que reunir
Você tem que aproximar? Pois não. Ah, então, aí, ó, beleza. Você sabe que eu pensei nisso também? Procure perceber que se eu colocar o que, estou colocando um pronome relativo. Aí seria uma outra coisa. Exatamente. Só que daí teria a oração de fora e a oração de dentro. E nós estamos trabalhando com a oração de fora. Tudo bem? Na oração de dentro, o que? Poderia retomar tanto um como eleitores agora. E daí nascer a dupla concordância lá. O 1% dos eleitores que participaram da eleição brasileira votou no Tiririca. Sacaram? E somos nós, os paulistanos, os culpados, né, de estar lá com o Tiririca como deputado federal. Não é isso? Então, perceba que vai gerar uma estrutura em que o que vai retomar uma ideia e você tem dois elementos retomáveis. O que pode retomar tanto um quanto o outro. Vai depender do que você queira dizer. Vai depender do que você vai dizer. É que você passa pelo pronome relativo. Tá bem? Logo, logo isso entrará de novo dentro da nossa lista de problemas. Tá bem? Observe que o pronome relativo permitirá a retomada hora de um, hora de outro. Tá bem? Vamos então agora observar o seguinte. A preocupação do professor não é com agora. Se a prova fosse agora e caísse isso, 99% das pessoas acertam. O problema é que a prova é daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. Eu tenho que manter isto pronto para uma revisão. Tá legal? Então, quando o professor vem montando isso com calma com vocês, vem criando essa visão didática de como manter a coisa viva na memória, ou quando você ler alguma coisa num livro, numa explicação de um outro professor, você saber voltar aqui dentro, saber se organizar aqui dentro. É a manutenção da informação organizada. Manter a informação caótica, você já sabe como que é. O problema é manter de forma organizada, que é isso que você está começando, né, a montar. Então, esse é o momento de igualdade. Apesar da diversidade, do detalhamento de cada um, você tem essa diversidade. E outra coisa, há a palavra que não podemos abrir mão. A palavra recorrência é o que me leva à palavra relevância. O quanto que você deve estudar isso. Tá bem? É aí que você tem que começar a olhar para as provas antigas e entender que isso não é para ficar se reestudando. É para você conhecer o fato, ter esse fato limpo em um lugar que você possa consultar. Tudo bem? É isso que é importante. Cai pouco na prova, mas de vez em quando cai. Por isso que eu tenho que saber. Nós vamos trabalhar agora dois exemplos que falam sobre isso daí. Vamos lá. Vamos pegar o primeiro exemplo. Pois não. Só com o núcleo. Por causa do artigo. E é esse o momento em que você perceba assim, né? Ao colocar, por exemplo, os 10% do eleitorado, tudo bem? Por eu ter colocado esse os, eu passo a criar uma obrigatoriedade de concordar só com os 10. Os 10% do eleitorado votaram em fulano de tal. Tudo bem? E aí que é bacana vocês entenderem. Esse é o momento que eu mais odeio trabalhar a língua portuguesa. Porque a hora que você disser o porquê, eu vou ter que falar, eu também não sei. É aí que entra a parte cultural, gente. É aí que não é o engenho e a arte humana. É aí que é a pata humana. Você está trabalhando já a parte da exceção, do que não tem lógica, daquilo que você tem que consumir com a boca fechada. Sacaram? Você absorve isso sem ter um raciocínio por trás. Você fala, é assim? É assim. É a parte que eu odeio da gramática. Né? Sacaram? Quando você explica para a pessoa que quando no latim tem manus, e do manus nasce mãos. Por isso que nós usamos mãos. Né? Panes, por isso que nasce pães. Aí tem uma lógica, é bonito de ver. Daí você vai explicar o plural de corrimão para a pessoa. O que seria o lógico? Corrimãos. Só que você vai estudar na gramática e lá está o quê? Corrimãos e corrimões. O de cima é a mão humana. O de baixo
É a pata humana, vocês têm que entender. Corrimões não tem lógica nenhuma, mas é a regrona geral invadindo o espaço dessa que teve uma origem latina. Sacaram? Manos, mãos, corrimão, corrimãos. Seria lógico. Daí vem a regrona geral absorvendo as exceções. As terminações em ãos é um grupinho de nada. Dá 3, 4 linhas. Então a regrona geral vai comendo a regrinha especial. Né? Aí que você vai percebendo que você está lidando com uma coisa que não dá para você estabilizar como raciocínio. Aí que entra aquela coisa, tem que decorar isso. Eu não sei se é a palavra exata decorar, mas é conviver com esse problema nosso. E não percam de vista a palavra recorrência. Qual que é a recorrência disso numa prova? Não é? Porque, de repente, isso aqui depende mais de uma leitura na véspera do que um estudo efetivo e constante. Não é? Porque isso não muda, não tem o que pensar. Tá legal? Vamos agora para uma questão de prova, para vocês perceberem, então, como a prova começa a trazer esses elementos. Vamos lá. A questão te pergunta o seguinte. Segundo pesquisa da Universidade de Brasília, cerca de, já vamos falar do cerca de, para evitar esse problema. Há algumas expressõezinhas, como cerca de, mais de, menos de, que trabalham com números. Sempre que você trabalhar número, você vai estar lidando com essas pecinhas. Tá legal? Aqui entram as noções de número, ó, cerca de 5, mais de 1.000, menos de 500, o número aparece ali. Nesse momento você vai ter expressões que têm abertura plena para entrar onde quiser. Apesar de gerar um termo preposicionado, eles poderão compor o sujeito. Apesar de virem com preposições, eles poderão adentrar um objeto direto, por exemplo. E li mais de 10 livros, não tem problema nenhum. Então eles têm plena abertura, tá legal? Para entrar nos lugares que normalmente não tem preposição. Ok? Entrou número, ok? Você tem que entender que eles vão. Se o número está no sujeito, eles vão. Se o núcleo traz objeto direto, né? Tá lá, o mais D, menos D, sem problema nenhum. Ok? Então abstraia. Faça de conta que eles não estão ali. Perfeito? Vai gerar um termo preposicionado e esse termo, de repente, vai ser o núcleo do sujeito. Relaxe. Esse é o momento que não tem como controlar. Tá bem? Então, quando você vai ter ali agora há pouco, cerca de, esse cerca de vai introduzir o sujeito. Olhem lá o que a prova diz. Ó. Cerca de 82% das micro e pequenas empresas. Tá legal? Então, você está olhando para quê? Você está olhando para 82% das micro e pequenas empresas. Cerca de abstraia. Atuam com responsabilidade social. A pergunta da prova é a seguinte. Se a locução cerca de, então vocês sabem que a palavra locução significa expressão. Né? Se a locução cerca de for retirada do sujeito sintático, o verbo atuam deve ser flexionado no singular atua. Então a prova vai lá, mexe numa pecinha que não fede nem cheira, é reprovável, estar ali ou não estar não afeta nada, e dizer que isso se retirado mexe no verbo. Não. As peças aqui invocadas, quais seriam? O 82, é isso, você tem que olhar com atenção. E o plural, das micro e pequenas empresas. Os dois estão no plural. O 82 está no plural, as micro e pequenas empresas também estão no plural. Por isso que atuam é a única concordância correta e possível. Não há outra possibilidade. E o cerca de em nada nos afeta, nada altera. Presente ou ausente, a análise seria a mesma. Tá bem? Uma outra pergunta que a prova traz. Olha lá. A maioria dos analistas aposta. A maioria dos analistas aposta.
a maioria dos analistas aposta. Pergunta da prova é a seguinte: se o verbo da oração, mas a maioria dos analistas aposta, estivesse flexionado no plural, apostam, o período estaria incorreto, visto que, de acordo com a prescrição gramatical, a concordância verbal em estrutura dessa natureza deve ser feita com o termo maioria. Certo ou errado? Errado, porque aqui eu posso usar tanto aposta como apostam, né? Posso concordar com maioria, posso concordar com analistas. Ambas estão corretas. Tá bem? Então observem que essa está errada, e é isso que eu tento dizer para vocês. Ó, por experiência própria, isso não é matéria de estudo, é matéria de conhecimento. A partir do dia que eu conheci isto, eu tenho que manter vivo na memória. Diferentemente do primeiro bloco, que você tem que estudar o tempo todo. Está lendo um texto, está procurando sujeito, né? Você está fazendo análise sintática o tempo todo, observando a riqueza e a variedade. Aqui não tem riqueza e variedade, né? A diversidade é 1, 2, 3, 4 casos, acabou. Ok? Por isso você vai na tua memória, junta tudo, isso forma uma lição única para poder ajudar na memorização. Então não é mais o partitivo, é o partitivo, a porcentagem, os numerais fracionários, milhão, bilhão. Você já forma um conjunto em que a mentalidade é a mesma. Tá bem? Pois não? Não. Não. Se você usasse uma expressão como uma média de, o sentido já seria outro. Tudo bem? Não entraria no rol dessa lista. Repete a frase que você disse, uma média de... Eu já usaria o média como núcleo do sujeito. Uma média das empresas fez. A média fez. Já entra como núcleo do sujeito. Não é como é isso aqui, que não influi nos elementos que compõem a concordância. Muito diferente. Tá? Uma média, uma medida, uma metade, aí já é outra conversa. Já entra como núcleo do sujeito. Né? E aí sim, aí você está observando para excluir. Essa aqui é uma noção, essa aí é uma outra noção. Tá bem? Então essas expressõezinhas nada afetam na concordância. Vamos agora observar um segundo momento em que o sujeito está merecendo sua atenção. Aqui o problema não foi o verbo, foi o sujeito. Ó. O sujeito configurado assim, ele é complicado, ele é especial na língua portuguesa. Tá bem? O próximo que nós temos aí é a situação em que você tem a ordem inversa. A ordem inversa aparece, porém ela aparece numa configuração em que você terá o verbo, terá o sujeito, portanto o sujeito está posposto, o sujeito está posto depois do verbo, houve uma inversão, portanto, e esse sujeito traz o núcleo 1 e traz o núcleo 2. Tudo bem? Então há mais de um núcleo nesse sujeito. E aí o verbo poderá concordar com o mais próximo ou poderá concordar com ambos os núcleos. Sacaram? Ainda é um pouco da concordância lógica. É que abre-se uma exceção. É que você pode concordar só com o mais próximo. Tudo bem? Na frase, passará o céu e a terra, é uma frase importante, né? Porque mudou o calendário, mudou a forma de olhar para o mundo, tá certo? A passagem de Cristo, para quem crê e para quem não crê, tem que perceber que alguma coisa mudou. Tá certo? Impérios mudaram, né? Então é que eu percebo, passará o céu e a terra, é uma mensagem bonita. Daí tem aluno, vocês acreditam, tem aluno que chega em 2012, nem sei a religião da pessoa, e pergunta para mim, professor, essa frase não está errada? O cara não tem temor a Deus, né? Esse cara vai queimar no fogo do inferno. Como que ele vem corrigir o autor dessa frase? O autor dessa frase está sentado ao lado direito do homem. Sabe o homem que manda lá? Né? Cristo está do lado direito dele. E o aluno vem e quer corrigir Cristo. Sacaram? Está faltando humildade. Né? Ou seja, será que em 2000 anos não teria um religioso
para ir lá e corrigir a Bíblia? Né? E nós sabemos que os religiosos são muito estudiosos, né? Sabedores do latim e tal. Você acha que alguém em 2000 anos não corrigiria? Sacaram? E o cara vem em 2012. Ah, professor, não está errado essa frase? Claro que não. Né? O céu e a terra é o sujeito. Eles passam. Né? O núcleo 1 é o céu. A terra é o núcleo 2. O que acontece? Quem falou essa frase, né, é lógico que ela foi traduzida, concordou com o núcleo mais próximo. Tá bem? Também poderia ser: passarão o céu e a terra, concordando com ambos os núcleos. Sacaram, então? É uma situação nova que você tem que administrar. Passará está correto, passarão também. Ah, professor, se eu colocasse na ordem direta, você volta à nossa bonita concordância lógica. Você volta ao grupão número 1. Isso aqui está funcionando numa ordem inversa e em uma formatação. Sacaram como nós estamos trabalhando com microscópio? Está vendo o problema. Por isso que não dá para jogar isso de uma maneira geral. Você está estudando sujeitos especiais. O sujeito aposposto tem 2 núcleos e você pode concordar só com o núcleo mais próximo. Isso é anticognitivo. A memória odeia isso. Por isso, organize bem no seu material. Ao revisitar isso aqui, faça de forma limpa, de forma agradável. Você bater o olho e lembrar. Tudo bem? Essa lista vocês têm no material de vocês. Lá no caderno de questões tem essa lista. A lista das duplas concordâncias. Tá bem? Aqui gerou uma dupla concordância. Então você já sabe onde visitar. Quando quiser lembrar ou pesquisar, está lá. Tudo bem? Isso aqui não é para se estudar a cada 15 dias. Isso é para se pesquisar, consultar, ver numa véspera de prova. Lembrar que isso existe. Tá legal? Vamos a um terceiro caso, então. Então, no seu material didático, você está aqui numerando, ó, sujeito oracional, né? Os partitivos e similares. Né? Você está aí, ó, organizando o seu roteiro. Se eu for um dia estudar concordância verbal sozinho, eu tenho um roteiro, ó, né? Sujeito posposto. Por que esse grupo está se reunindo? Por que está formando um grupo? Porque você está tendo que olhar no sujeito, ler a formatação do sujeito para entender a concordância verbal. O problema não está no verbo, o problema está no sujeito. Ok? Vamos pegar então aqui 2 questões que trabalharam exatamente isso. Vamos observar então agora 2 questõezinhas que trabalharam exatamente isso. Essa é uma questão da ESAF, uma questão em que você tem uma alternativa, 2 períodos, um construído de uma forma, o outro com pequena alteração. E o cara pergunta: as 2 formas estão corretas? Cronograma, qual é a função sintática de cronograma? Você fala: professor, não li ainda. Não precisa ler. Qual é a função sintática de cronograma? Não é o sujeito. Do cronograma, o do o que é? Preposição de mais o artigo o. Então você já está entrando na avenida e você fala: eu não vou sambar ainda. Sacaram? Você guarda a tua graça para o momento certo. Isso aí não é o sujeito ainda. Ok? Do cronograma de vendas de estatais do BNDES consta a Telebrás, as centrais elétricas de Alagoas, Furnas e ações da Petrobras. Qual é o sujeito do verbo constar? O sujeito é Telebrás, centrais elétricas, Furnas e ações. Esse é o sujeito. Ou seja, o sujeito está posposto. Na primeira, consta, está concordando com o núcleo mais próximo, que é Telebrás. E no segundo período, constam, no plural, concorda com todos os núcleos. Ok? Tranquilo? Ambas 100% corretas. Do cronograma, adjunto, do cronograma, objeto indireto, do cronograma, objeto indireto do verbo constar. Houve a inversão, sujeito a posposto, concordo com o primeiro núcleo, Telebrás, ou com todos os núcleos. Tranquilo? Na prova, era uma alternativa correta. Pergunta do CESP agora. Olha que bonita essa pergunta. Ó. No mundo estarrecido pelas guerras, pelo terrorismo e pelo imperialismo, a qualquer preço, ganham admiração.
Admiração, você vai perceber que é objeto direto. Tudo bem? Admiração é objeto direto. Ganho admiração, o diálogo, a transparência e a contribuição para uma sociedade melhor. Na ordem direta, nós teríamos o diálogo, a transparência e a contribuição ganham admiração. O sujeito é o diálogo, a transparência e a contribuição. Está posposto ao verbo. Eu poderia concordar com o primeiro núcleo, diálogo, ou eu poderia concordar com todos os núcleos. Pergunta da prova, a forma verbal ganham poderia estar corretamente flexionada no singular? Claro que sim. Claro que sim. Tudo bem? Então vocês estão percebendo que são questões difíceis de colecionar. Para você montar 3, 4 exemplos desse tipo, é muito difícil. Tá bem? É isso que você tem que sentir. A recorrência é baixa, mas eu tenho que saber que existe esse bichinho. Preciso alimentar, preciso mantê-lo vivo. Tá bem? Vamos então agora entrar num outro tipo de sujeito problemático e muito conhecido por todos nós. É aquele que traz ou. O núcleo estará ligado por ou. O ou no português, todo mundo estudou como um elemento de exclusão. Sacaram lá? Um elemento de exclusão. Então vamos entender melhor isso aí. Quando você diz para mim, por exemplo, que Santos ou Guarani, olha a esperança quando nunca morre, né? Santos ou Guarani vencerá ou vencerão o campeonato. Sacaram? Então esse é o momento que no Campeonato Paulista o Guarani pode ser campeão, né? E se ele vencer o Santos, vai lá, faz um gol, tal, faz 2, faz 3, faz 4, né? Feitos 4 gols, o Guarani é o campeão. Então, perceba, o ato de vencer nesse final de campeonato, último jogo, não dá para os dois vencerem. Só um deles poderá executar a ação que o verbo traz. Por isso que eu tenho uma ideia de exclusão. O que subjaz aí é ou um ou outro. A ação não poderá ser executada por ambos. Só um deles pode executar a ação. Por isso que o verbo vai concordar com o mais próximo. Nesse momento em que eu tenho a exclusão, o verbo concorda com o mais próximo. Por isso que Santos ou Guarani vencerá o campeonato. Tá bem? Agora, qual que é a novidade? A novidade é que o ou, na língua portuguesa, ele também traz uma ideia de inclusão, uma ideia de soma. Por isso você tem que voltar um passo e dizer assim, o que o ou significa no português? O ou significa alternância. Antes de tudo, ele significa alternância. Você dá alternativas para a pessoa. Essas alternativas podem excluir, e quem determina isso? É a vida, é a nossa cultura. Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem a exclusão. Se você disser José ou João, se casará com Maria. O que está na tua cabeça? Que na nossa cultura, pelo menos nos atos religiosos e civis, quantos noivos a noiva pode levar? Imagina uma noiva entrar numa igreja e lá no altar ter 2 esperando ela. Sacaram? Ainda não dá. A nossa cultura não aceita isso. Né? Por isso que a visão da Dona Flor e seus 2 maridos é uma visão pecaminosa. Ainda mais na versão da Sônia Braga. Né? Você vê aquela imagem, é uma imagem pecaminosa. Tudo bem? Porque nós sabemos que o casamento, por enquanto, ele se dá entre casais. Entre 2 indivíduos. Entre 2 parceiros. A partir da lua de mel, daí cada um faz o que quiser. Sacaram? Quer ligar e mandar lotar o quarto? Aí é problema seu. Mas pelo menos até o ato do casamento, ou um ou outro é que se casa. Por isso que a concordância se faz com o mais próximo. Só um deles poderá praticar essa ação. Tá bem? Isso aqui todo mundo aprendeu na vida e na escola. Esse não é o problema. O problema é o ou, que traz a ideia de inclusão. Subjaz a ideia de tanto um quanto outro. Tá legal? É essa que é a novidade que muitos desconhecem. A ideia do ou incluindo. Tá legal?
Se eu vou ao médico, o médico fala, João, você está com colesterol alto, triglicéridos estourados, está mal, você tem que fazer esporte, parar de comer massa. Sabe aquela receituário assim do fim do mundo, né? Você tem que mudar tudo que é bom na vida. Vagabundagem, alimentação, né, relaxada, você tem que mudar tudo. Comer salada, eu não sou cavalo, tem que comer, né, folha verde, aquela que fica mastigando e tal. Não tem sentido isso, né? Correr num parque, por exemplo, se alguém bate no meu e fala, você vai para onde? Eu também não sei, você está lá, vai, volta. Qual que é o objetivo disso, né? Se me dão uma bola, daí você tem um objetivo. Né? Com bola tem sentido você correr. Agora, correr sem nada, né? Então aí ele fala, ó, a corrida ou a natação, sacaram? O médico fala, ó, você tem que fazer alguma coisa, né? A corrida ou a natação fará ou farão bem à saúde. Nesse momento, a gramática permite que você use o singular. E esse singular não esclarece bem as suas intenções, mas estaria 100% correto. Mas a gramática permite também que você, nesse momento, por causa do sentido criado, você possa usar o plural. Tudo bem? Ou seja, é tanto um quanto o outro que fazem bem à sua saúde. Não é um ou outro. Sacaram? Aqui eu tenho uma ideia de inclusão. Outro exemplo. A Dilma viaja para o mundo. Sacaram? Viaja para o mundo. Quais são 2 produtos de exportações famosos aqui no Brasil? Quais são eles? Quais são 2 produtos? Não vão falar em sacanagem, hein? É uma aula, estamos numa escola, tem que pensar sério, tá bem? Não vão falar que é órgão. Ah, o Brasil exporta bastante fígado, rim, né? Órgão, criança, prostituição. Pelo amor de Deus, vamos pensar bem. São 2 bebidas, né? Ó, o café ou a pinga. Ah lá, a pessoa pensando que era leite, né? Não, é a pinga que o Brasil vende bastante. Então, o café ou a pinga atende no singular ou atendem ao gosto do estrangeiro? Atende ou atende. A Dilma está fazendo propaganda lá para o Obama, né? Para qualquer pessoa do mundo, aí, qualquer governante. O que ela faria? Ó, exporte, compre esses produtos aí, ó. Importa esses produtos. O café ou a pinga aqui, o que você diria? Atende ou atendem ao gosto do cidadão? O atende, você já sabe que está correto. Aí não é o problema. O problema é quando a prova te diz, posso colocar no plural também? O plural também estaria correto? Sim. O cara vai beber bem o café de manhã e a pinga à tarde. Pode comprar tudo que tem aqui, sem problema nenhum. É tanto um quanto o outro. Não é ou um ou outro. Ou seja, o que subjaz aqui? O Brasil exporta os 2 produtos. Um deles vai encalhar? Não. Os 2 venderão bem. Sacaram, então, que quando eu tenho a ideia de inclusão, é tanto um quanto o outro, posso concordar com o mais próximo, bem como posso concordar com todos os núcleos. E aí que você tem que estar mais atento, mais esperto nesse momento. Tá legal? Então nós temos uma visão já canônica, tranquila, que é o momento da exclusão. Você entendeu bem desde o começo da vida. A novidade surge com ou trazendo ideia de inclusão. E há um quê de interpretação nesse momento. Né? Isso não vem pronto. Você tem que refletir se há essa possibilidade de tanto um quanto o outro. Há uma interpretação por baixo disso. Tá bem? E para nós fecharmos o ou, só para registrar, nós temos um terceiro uso do ou, que nunca vi em prova. Tá legal? É o ou com núcleos, antônimos. Nunca vi em prova, mas vamos registrar só por uma questão cultural, tá bem? Quando você disser para mim que o amor, o ódio, aí obrigatoriamente no plural, gente. Obrigatoriamente no plural. Fazem parte de uma mesma pessoa, de uma mesma relação. O amor, o ódio fazem, aí tem que ir para o plural.
Mas sacaram, eu tenho que falar isso, ponto final. Porque eu nunca vi em prova, gente. Você não pode gastar o filé mignon do teu cérebro com esse tipo de problema. Você tem que catalogar e separar. Tudo bem? O filé mignon se gasta com o primeiro grande grupo que nós trabalhamos. O segundo você está administrando, está catalogando. É um colecionador de desgraças. Você fala, professor, fala o que tem de ruim na língua portuguesa. E é isso que nós estamos fazendo. Sacaram? É o trabalho, vamos dizer assim, de socialização. Isso aí você poderia ler num livro, ler em qualquer lugar. Tá bem? Não carece de raciocínio. Vamos ver alguns exemplos, então, com ou. Vamos lá. Observe, então, a seguinte frase. De novo, uma questão da ESAF, alternativa A, com dois trechos, com pequenas mudanças. Os dois trechos estão iguais? Estão corretos, melhor dizendo? Vamos verificar se estão. O artigo 18 do Pacto da Liga das Nações mandava que, e a partir desse que, abre-se uma nova oração. Tudo bem? Mandava que todo tratado ou compromisso internacional fosse registrado e publicado pela Liga. Fosse registrado e publicado pela Liga. E embaixo, todo tratado ou compromisso internacional fossem registrados e publicados pela Liga. Qual que é o sujeito? Todo tratado, compromisso internacional. O que os interliga? O ou. Esse ou traz uma ideia de ou é um ou outro, ou é tanto um quanto o outro. Basta você imaginar a seguinte cena. A Liga faz uma reunião aí, tudo bem? A Liga faz uma reunião. E ela produz nessa reunião dois documentos. Um é um tratado, o outro é um compromisso. Ao sair da sala, é só um ou outro que estará assinado ou ambos? Sacaram isso? É tanto um quanto o outro, os dois. Mostrando, então, alternância, porém inclusão. Tudo bem? Por isso que eu posso usar o singular, bem como o plural, concordando com todos os núcleos. Alternativa 100% correta. Tá legal? 100% correta. Aqui vocês têm, então, o exemplo do ou, né, que faz aí o papel de ligar antônimos, tá bem? Que é só para catalogação. O próximo elemento que nós temos aí é também um elemento que só ocorre em uma única vez, em uma única situação. Nós vamos agora dar uma olhadinha no quem, mas antes de olhar o quem, vamos paquerando o que. O que sim você tem que estudar e aprender. O quem você vai administrando. O que é pronome relativo. Tá legal? O que vai ser pronome relativo. Então, quando você pegar essa frase, fui eu que fiz o trabalho, por exemplo, o pronome relativo que retoma o eu. Tudo bem? Fui eu que fiz o trabalho. Por isso tem que ser fiz. Esse que é o eu. Eu fiz o trabalho. Se você disser fomos nós que, só pode ser fomos nós que fizemos o trabalho. O que está retomando o nós. Tá legal? Então, com o que, não há o que argumentar, não tem o que dizer. Está tudo tranquilo. O problema é que você tem uma construção gêmea em que aparece o quem. Não como pronome relativo, mas sim como pronome indefinido. Tá legal? Em que a ordem direta é essa aqui, ó. Quem fez o trabalho, fui eu, foi você, foram eles, fomos nós. Aí quem fez o trabalho fica livre. Fui eu, fomos nós. Sacaram isso? Então você nota que o sujeito do fez é o quem. Essa é a ordem direta da construção. Se você inverter essa ordem, você fala, vou inverter essa ordem. Ok? Vamos criar agora a ordem inversa. Ordem inversa. Como que fica? Fui eu quem. E o que você vai dizer para mim agora?
Aí entra uma luta. Vai ter o privilégio da gramática, a manutenção da lógica, a concordância com o que é o sujeito, ou você opta em concordar por aquilo que parece ser o sujeito? Sacaram? A concordância lógica é essa, ó. Fui eu quem fez o trabalho. E essa é a concordância mais prestigiada, mais aplaudida. Mostra-se que você é dono da gramática. E não a gramática te escravizou. Sacaram? Você não é usuário da língua que é um bicho selvagem usando a língua. Não. Você é um civilizado, refletiu, dominou as estruturas. Quem é o sujeito do fez é o quem. Quem fez o trabalho fui eu. Fui eu quem fez o trabalho. Só que essa construção gera um mal-estar profundo. Dá uma sensação até de erro. Tudo bem? Se você é um brasileiro normal, você vai estar querendo usar aqui o tempo todo, fui eu quem fiz o trabalho. Ocorre um desvio. Mas esse desvio já é tão clássico, tão enraizado, que a gramática fala, ó, libera o fez, que é óbvio, que é o corretíssimo, e libera também o torto, o estragado, né? O apodrecido, fazer o quê? Todo mundo usa, todo mundo fala. Grandes autores usam, abonado pela tradição gramatical. Concorda-se com eu, mas o eu não é o sujeito agora do fiz. Abre-se uma exceção. Agora, com o nós, dói mais ainda, hein, gente? Ó o nós, ó. Fomos nós quem fez o trabalho. Eu diria, só use essa frase na Academia Brasileira de Letras, tá? Lá talvez não haja nenhum suspiro de, nossa, como ele é ignorante. Está estudando tanto e comete um erro desse. Né? Ou algum mais íntimo vai dizer, para de estudar, estuda e não melhora, sacaram? Eles vão ver nisso aqui erro, quando na realidade seria o uso 100% correto. Agora, você já está sacando que a tua vontade descontrolada é dizer, fomos nós quem fizemos o trabalho. Essa vontade é universal. É um desvio abonado pela língua portuguesa. Fez e fizemos, ambos corretos. Pois não? Ambas, não é a banca. A banca ela não pode estar acima da tradição gramatical. A banca, quando traz isso para a prova, ela tem que aceitar a dupla concordância. Se ela não aceitar, você entra com pancada, violência. E a violência hoje seria o recurso. Né? O primeiro contato é o recurso. Tudo bem? Notem que é um momento, então, que independe da banca. Essa é uma coisa que está aquém da banca. Pertence à língua portuguesa. Tá bem? Se você fazer uma prova maldosa, aquelas de frase curta, ela só vai trabalhar com essas porcarias. Não é? Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos uma VUNESP. A questão de concordância mede 3 centímetros. Mas rela nela para você ver. Você morre de tétano, você morre envenenada. É 3 centímetros de alto potencial bélico. Né? Você tem que sentir que é uma potência. Eu tenho que administrar essas regrinhas. E aí que nós entramos no maior desperdício cognitivo. Tá bem? Por isso que você está registrando, para depois, quando for consultar, não chorar de novo. Você tem que revisitar isso aqui com qualidade. Tá legal? Pois não. Então eu invoco, eu preciso até achar um santo, que é para nós invocarmos no sábado à noite. Eu peço para os alunos acenderem uma vela e rezarem pensando nisso. Que são perguntas que não se fazem, tá certo? Não podem ser feitas. Sacou por quê? Fui eu quem fiz o trabalho. Qual que é o sujeito do fiz? Só pode ser o eu. A concordância está te dizendo. Sacou? Agora, pela lógica gramatical, o sujeito deveria ser o quem. Então, como você está numa exceção, a pergunta já é meio torta. Né? Quem é o sujeito do fiz? O eu, óbvio, só pode ser. No português, sujeito do fiz, só tem um. Não tem como errar. Sujeito do fizemos, é o nós, só pode ser o nós. Sacou? É um momento, então, que a prova não pode perguntar isso. Ela vai perguntar sobre a concordância. Tá legal? Pois não. Isso, lá. Agora, sacaram a pergunta da colega, o que é mais culto? Não é isso? É exatamente. Por isso que eu falei, ó, na Academia Brasileira de Letras,
Você fala e fala, ó, fomos nós quem fez o trabalho. Lá você pode usar. Se dentro da tua casa você disser, fomos nós quem fez o trabalho, a pessoa te dá cartão amarelo na hora. E conforme o clima já te expulsa. Porque a pessoa não vai aceitar isso como normal. Agora, o mais culto é concordar com quem. Tudo bem? Fomos nós quem fez o trabalho. Fui eu quem fez, seria o mais culto. Fui eu quem fiz, também está correto. Ah, não, aqui em cima não tem conversa. Aqui só tem um uso, aqui, ó. Só. Ah, qual seria o mais culto? Que ou quem? Ambas corretas. Tudo bem? Ambas corretas. Aí vai a questão do estilo, tá bem? Vamos fazer um novo grupinho. Então eu espero que você já tenha entendido o que você está fazendo. Você já foi lá e catalogou, por exemplo, o quem. O quem em uma estrutura especial, o quem em uma estrutura especial gera uma estrutura também especial. O ou na língua portuguesa, ele tem certo detalhamento. Tudo bem? Nota que você não está olhando para o verbo. Antes você está olhando para o tipo de sujeito construído. É ele que é o problema. Tá bem? E agora você já vai atar com um grupinho. Qual que é o grupinho? Ó? Quando você usa no português um e outro, nenhum, nem outro, ou, nem X, nem Y, é lógico que se X e Y são letras simbólicas para você colocar aí qualquer palavra do português. Nem o Brasil, nem a Argentina, nem o homem, nem a mulher. Sacaram? Não vão esperar na vida a chegada de um Y e um X para casar com o exemplo. Não, esses X e Y aqui são só, né, referências a N possibilidades. Quando se usa isso como sujeito, o verbo pode ficar no singular e no plural, ponto final. Sacaram? Não se discute. Absorva isso, guarde um lugar luxuoso e saiba consultar quando necessário. Um e o outro fez o trabalho, um e o outro fizeram o trabalho. Nem o Brasil, nem a Argentina fizeram o dever de casa. Nem o Brasil, nem a Argentina fez o trabalho de casa. Ponto final. Isso aqui é o que eu mais odeio, gente. Isso aqui não precisa de cérebro. O que eu estou ensinando para vocês? Nada. Se a língua portuguesa fosse só isso, eu seria um agricultor. Sacaram? Eu não seria professor. Que daí é é isso muito que a escola faz. Reproduzir. Não ensina a pensar a língua, ensina a reproduzir. Aqui não tem o que discutir. É assim e ponto final. Tá bem? Porém, atente-se, né? Um ou outro no português, porém, gera o verbo apenas no singular. Um outro fez, um outro esteve, um ou outro cumpriu. Agora aí só o singular. Tá legal? Então você vai no seu roteiro e coloca uma lista de expressõezinhas que você enquadrou, colocou uma observação e ponto final. É constatação. É assim que é no português. Tá bem? Agora vejam que desperdício. E vejam como a banca é inteligente. São dois momentos distintos. No português, quando você usa uma expressão como alguns. Então não dá para usar, por exemplo, alguns de mim. Não dá. Aí já é conversa de alcoólatra, né? Alguns de mim. Sim, é essa expressão. É que aqui vai ser a ideia de exclusão já. Já tem a ideia de exclusão. Tá bem? Procure perceber, então, que o eu, a ideia do eu não cabe aqui. A ideia do tu também não caberia, né? Alguns de ti. Então, o singular não cabe aí. Então, teríamos que pensar no plural. Alguns de nós. Tá bem? Alguns de nós. Ou alguns de vós, que nós não usamos mais. Né? Mas você sabe que caberia aí também alguns de vós. Se eu dissesse alguns de vocês, aí seria inócua a explicação. Porque o alguns está na terceira pessoa, o vocês está na terceira pessoa. Não tem como aí criar problema. Ou se eu dissesse alguns dos alunos, sacaram?
Tudo é terceira pessoa. Então, por isso que a gente acaba focando, sacaram, ó, no nós, em que a pessoa é diferente. Alguns de nós e alguns de vós, que serão os únicos que vão gerar contraste. Desse sujeito, qual que é o núcleo do sujeito? Sacaram? Ó, você olha para o nós e fala, o nós não é o núcleo do sujeito. O núcleo é alguns. Ó que loucura, gente. Esse controle de qualidade é importante para você entender a regra e a exceção. Qual que é a regra? Alguns de nós vieram, concordando com o núcleo do sujeito. Mas a gramática vai lá, se abre a exceções e permite que você diga, alguns de nós viemos aqui. Sacaram? Concordando com esse adjunto adnominal. Alguns de nós vieram, alguns de nós viemos. Tá bem? Vai começar agora, daqui a pouquinho, você vai ter aquele espetáculo via televisão, via rádio, né? O espetáculo da eleição brasileira. Tá certo? O Tiririca deu uma grande lição moral, dizendo que ia estudar lá no Congresso. Lembra que bonito, né? Você não conhecia a mãe dele, o pai dele, apareceram lá, né? O Tiririca, para mim, é um exemplo do que nós somos, né? Você vê a realidade brasileira lá no Tiririca, né? O cara vota e ainda tira sarro de si próprio. É o brasileiro. Então, imagine assim, daqui a alguns dias, eles vão estar assim, ó. Quantos de nós trabalharemos pela grandeza da nossa nação? Sacaram? Na campanha, o cara está dentro do trabalho. Quantos de nós faremos isso pelo futuro da nação? Daí termina a eleição, o bonitão ganha, fala, agora sim, moçada, agora nós vamos nos divertir. Como que ele faz a concordância? Quantos de nós trabalharão, já tirou o corpo dele, ó. Quantos de nós trabalharão pela grandeza? Cara, que bonito isso, ó. É retórica, né? É a questão da persuasão, é a participação no comprometimento das ações, né? Mas a gramática vem de forma seca e te diz, pode concordar com quantos, pode concordar com nós. Fique a seu critério. Tudo bem? Então são algumas expressões que trazem pronomes indefinidos ou pronomes interrogativos. Tá legal? Quais são eles? Alguns, quantos, quais de nós, muitos de nós, e por aí vai. Tá legal? Pode concordar com o núcleo ou concordar com nós. Lá, você pegou o filé mignon do teu cérebro, tirou as gordurinhas, deixou um filé mignon maravilhoso e jogou isso aqui. Maior pecado da vida. Para você encontrar uma questão dessa no concurso, você tem que perseguir muitos dias, muitas horas atrás disso. Não cai na prova. Agora vejam o que temos do lado. Percebam que se você usar o pronome interrogativo qual no singular, muda a configuração. Então não percam de vista que é o alguns no plural, o quantos de nós, o quais, os muitos, tudo isso aqui está no plural. Então esse pronome indefinido interrogativo, que eu estou colocando como núcleo, ele tinha que estar no plural. É isso que permitiu a dupla concordância. Por isso que agora, quando eu escrever o pronome indefinido, ou pronome interrogativo, sacaram? No singular, acabou a poesia. Agora você quer o cara. Agora você quer o indivíduo. Você quer a pessoa que fez besteira. E aí, gente, que é o bacana, ó. Agora você abre para várias pessoas. Porque o qual está no singular. Agora dá para dizer assim, ó, qual de nós, e o qual de vós, qual de vocês, qual dos alunos. Sacaram? Agora aumentou o volume de tentações. E sendo agora o pronome, no caso aqui o pronome qual, singular, aí eu só posso concordar com ele, com o núcleo do sujeito. Qual de nós
trabalhará? Qual de nós pagará? Agora você quer o cara que vai pagar. Qual de vocês trabalhará? Qual dos alunos trabalhará? E isso começa a aparecer na prova. Tudo bem? Olhem alguns exemplos que você vê em prova. Olhem lá. Ó. Um dos alunos acertou. Só pode ser acertou. Tudo bem? Qualquer um dos alunos acertaria. Sacaram? Qualquer dos alunos acerta. Observem que eu estou mudando para você sentir que a tentação está do lado. Mas o núcleo, né? O núcleo está aqui. É que você tem um controle de qualidade. E agora a regra é imperial. Eu só posso concordar com o núcleo do sujeito. Tá legal? Um dos alunos acertou, qualquer um dos alunos acertaria, qualquer dos alunos acerta. Tudo bem? Por isso, quando eu digo, qual de vocês fez ou fizeram? Sacaram? Agora acabou a brincadeira. Não se encaixa mais a exceção. Como esse qual está no singular, é qual de vocês fez. Tudo bem? Algum dos alunos acertou. Ok? Isso cai demais na prova. Isso é muito comum na prova. Tá bem? Procure observar então que às vezes você gastou filé mignon com a exceção, ficou estudando meia hora, babou no caderno e tal, e não cai na prova. E essa que nasce paralelamente, cai demais na prova. Tudo bem? É essa que é parecida, né? Mas eu tenho que observar que agora, essa é uma regra que impõe a concordância lógica. Eu só coloquei o acerta, acertaria, só por brincadeira, porque isso não afeta nada. Tá bem? Isso aí foi só uma brincadeira de colocar mudando os tempos, mas a concordância singular em todas. Tá bem? Procure observar, então, que imediatamente, quando eu coloquei um dos alunos, alguma cócega ocorre na tua memória. O estudante brasileiro, a hora que eu coloquei um dos alunos, e o verbo tem que ficar obrigatoriamente singular, deu um batimento cardíaco diferente a alguns. Eles falaram, parece que eu já aprendi isso. Sacaram que desgraça, quando você vai aprendendo as exceções, e as exceções invadem o território alheio, vão tomando espaço que não é deles. Quando você tem uma frase como, ele é um dos jogadores, ele é um dos jogadores que, aqui eu tenho um que intermediando. É aí que você estudou a expressãozinha um dos que. Quando temos a expressão um dos que, o verbo poderá ficar no singular ou no plural. Muitos aprenderam isso. Né? Só que tem o que, gente. Ó. E esse que, pronome relativo, pode resgatar a ideia coletiva de jogadores, bem como pode resgatar a individualidade dessa pessoa que você está falando. Ele é um dos jogadores que atua na Europa, ou ele é um dos jogadores que atuam na Europa. Quer destacar o cara? Atua. Quer destacar o grupo? Atuam. Mas tem o que aqui, ó, intermediando a brincadeira. Tá legal? Então, ó, o Cachoeira, por exemplo, é um dos indivíduos que está envolvido ou que estão envolvidos. Eu vou colocar no plural, tá? Eu vou colocar no plural porque é preciso. Para dizer que a coisa é grandiosa. Mas também estaria correto concordar no singular. Sacaram? Poderia resgatar o um ou resgatar indivíduos.
Ambas estão corretas, né? E o cachoeiro aqui que estou dizendo é quando a água desce de algum precipício, não é? Não é nada do que vocês estão imaginando. É aí que é importante você perceber que aí sim você está naquela formatação do um dos que. E, numa prova recente, você fala assim, como a prova é uma desgraça, né? Não é que a prova é uma desgraça. Nós tornamos o raciocínio muito mecânico. Tá legal? Eu não posso trocar esse um? Claro que eu posso. Sacaram? Posso trocar esse os? Claro que eu posso, pô. Então, quando eu digo assim, ó, ele é um daqueles que... Pronto. É o mesmo raciocínio. Posso retomar um ou retomar o daqueles. Ele é um dos outros que... E daí muda a configuração, a pessoa fica meio perdida. Mas o raciocínio está aqui no pronome relativo. Posso retomar o indivíduo ou a coletividade. É ali, não é então um dos que propriamente dito. E sim a estrutura que tem o pronome relativo, podendo retomar tanto um quanto o outro termo que o antecede. Aí você começa a abstrair a coloração da vida, que o problema está lá no que, e não no que antecede. Não é? O que tem essa potencialidade de retomar, e aí eu tenho duas coisas retomáveis. Tá bem? Então nós chegamos ao fim aqui, daquilo que você deve imaginar, o nosso segundo grupo, sujeitos especiais. Não analisamos tudo, tudo bem? Analisamos os mais importantes. Na sua apostila você vai ter lá, por exemplo, como que se usa o plural de nome de obras. Como que eu concordo os Lusíadas? Os Lusíadas faz parte ou os Lusíadas fazem parte? Né? Sacaram? Eu não trouxe todos os fatos, por causa da recorrência, por causa da baixa questão de concurso. O terceiro item que nós vamos trabalhar na próxima aula, então, você já sabe, se sustenta no verbo. São os verbos problemáticos. E é aí que surgem sujeitos indeterminados, oração sem sujeito. É aí que você vai ter o terceiro grande grupo que cai em todas as provas. Tá bem? Procure, então, na próxima aula, ter os materiais, que nós vamos, então, nela, trabalhar os slides e as questões que se seguem. Tá bem? Então, boa semana a todos e até a semana que vem.